Bora fazer uma aplicação desktop, ou seja, criar janelinhas usando PHP? E aí, pessoal? Eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e antes de qualquer coisa, para você ver que esse vídeo não é um clickbait, eu já vou executar esse código em PHP e você vai ver aqui a janelinha que ele gera. E essa janelinha possui lógica, possui alteração do conteúdo da tela de forma dinâmica e tudo isso apenas com código PHP. Então, agora que eu prendi sua atenção, vamos entender como isso tudo é possível, já que PHP é uma linguagem que não tem acesso a bibliotecas de criação de janelas super complexas e coisas que normalmente a gente faz com C ou algo assim. Então vamos entender como isso tudo é feito. Você muito provavelmente está pensando, provavelmente tem uma extensão de PHP, que é um código em C que a gente vai ter que instalar na nossa configuração do PHP, e com isso a gente consegue criar as janelas. Mas na verdade não. Tudo que eu precisei realmente instalar aqui no projeto de PHP foi um componentezinho, esse TK-UI. Então vamos acessar a página desse TK-UI para entender o que ele faz realmente, como ele funciona. Então se a gente acessa na documentação aqui o GitHub do TK-UI, no sobre a gente já vê essa mensagenzinha: construa aplicações desktop nativas apenas com PHP. Então dois detalhezinhos aqui. Aplicações nativas, ou seja, isso não é algo parecido com o Electron, por exemplo, onde a gente cria uma web view e lá dentro tem conteúdo HTML, JavaScript, CSS. Não, isso daqui é realmente utilizando as bibliotecas do sistema operacional de criar janelas. E aqui, apenas com PHP. Ou seja, você não vai precisar escrever código em nenhuma outra linguagem para conseguir criar janelas. O código que você vai escrever é puramente PHP, só isso. Você não precisa, de novo, de HTML, de JavaScript ou algum XML para configurar layout, nem nada do tipo. Então, vamos entender como isso é possível, como ele faz isso. E aqui logo no início ele já explica. Ele tira vantagem da extensão FFI, que é uma extensão que já vem no PHP, você não precisa instalar nada separado. E a extensão FFI é a responsável por permitir que, através de código PHP, a gente se comunique com bibliotecas escritas em C. Então a gente consegue rodar código em C dentro do nosso PHP. Então, através dessa extensão, a gente executa código de uma biblioteca TLC ou TK. Então, o TCL é como se fosse uma linguagenzinha dinâmica para a gente executar alguns códigos, e o TK é a biblioteca de criação de janelas com essa linguagem TCL. E a boa notícia é que em várias distribuições Linux, isso já vem instalado por padrão. Mas caso não venha na sua distribuição, é só utilizar seu gerenciador de pacotes e instalar, por exemplo, no Ubuntu, apt install TCL e apt install TK. Só isso. Já no Windows, a gente vai precisar baixar algumas DLLs, mas isso é super tranquilo também. Então, por exemplo, posso acessar a página do projeto e eu venho aqui em Get TCL e TK. Ele já mostra que na maioria dos Linux, inclusive no Mac, ele já tem esses pacotes, mas caso no seu não venha, é só instalar o pacotinho, que é super tranquilo. E aqui a gente tem algumas distribuições binárias, ou seja, algumas distribuições já compiladas. No nosso caso, como a gente está no Windows, a gente não tem o hábito de compilar nada. Então a gente vai ver essas distribuições binárias. E aqui tem distribuições multiplataforma, algumas para Windows e Linux. E aqui nós temos alguns específicos de Windows. Então no meu caso eu baixei essa aqui, Iron TCL. É um pouco mais simples, é só baixar um zip e nesse zip aqui já tem as DLLs. Então com isso a gente já tem o nosso projeto pronto para criar janelas utilizando PHP. Então imagina que você queira criar uma aplicação Windows, tudo que você vai precisar fazer é baixar isso daqui e distribuir essas DLLs junto com o seu projeto. Mas nada, é bem tranquilo, você não precisa se preocupar em compilar nada, ver se a instalação do PHP tem determinada extensão, bem tranquilo. E agora vamos para o código em si, como que isso tudo funciona. A gente cria uma aplicação. Então essa aplicação vai utilizar algum ambiente, a gente fala sobre o ambiente já, que no meu caso eu criei manualmente. Mas normalmente você vai ter um .env, vai definir as variáveis de ambiente, pode ser feito de várias formas. Eu criei manualmente aqui, só para não precisar ter nada além de código PHP. Então você vai ter uma fábrica de aplicações e cria sua aplicação baseada nesse ambiente. Com isso você já pode criar uma janela. Então esse código aqui cria uma janela, aquela janela principal. Só que nessa janela a gente não tem nada. Então o que eu fiz nesse código aqui foi criar alguns blocos, alguns frames. Então eu tenho aqui um label frame, que é um framezinho que possui uma etiqueta, né, uma label. E aqui dentro desse frame, dessa janela, desse containerzinho de conteúdos, eu criei uma combo box, criei uma label também. E adicionei esses dois naquele meu frame. Então eu vou ter aqui, selecione uma pergunta, é a minha label,
e tenho esse combo box com algumas opções. A primeira opção é: o PHP já morreu? E a resposta é não. E a segunda é: dá para fazer janelinhas com PHP? E a resposta é sim. Então eu vou executar isso de novo para você ver com mais detalhes isso acontecendo. Vou pedir a edição para dar um zoom aqui, porque como eu fiz esse código correndo, eu não aumentei a fonte. Mas vamos lá. A gente tem aquela label que eu disse, selecione a pergunta, e nós temos aquelas duas opções, de o PHP já morreu e dá para fazer janelinhas com PHP? Se eu seleciono uma dessas duas e clico no botão responder, eu vejo a resposta aqui embaixo. Então, voltando para o código, vamos ver o restante desse layout, né? Porque essa parte aqui foi aquela primeira, onde a gente tem a pergunta. Nós temos o botão, que tem a conteúdo responder, e aqui embaixo nós temos um outro label frame, que é um outro daqueles quadradinhos, com a resposta. E aí a gente tem uma label, onde por padrão ela só vai exibir 3 pontinhos, e a gente vai alterar o conteúdo dessa label quando a gente clicar nesse botão. E beleza, a princípio é isso. Quando a gente clica no botão, eu vou executar esse código aqui. O texto da minha label vai ser: existe uma pergunta aqui definida no meu array com o conteúdo do que a gente pegou lá no nosso combo box? Se não existir, aí eu vou exibir a mensagem. Poxa, me ajuda a te ajudar, né? Você não selecionou nenhuma opção. Agora, caso exista, eu vou exibir essa resposta aqui. Então, dessa forma, com essa lógica bastante simples, eu estou deixando claro, eu estou implementando a lógica da minha aplicação, que quando eu clico num botão, a gente vai alterar o conteúdo, a gente vai alterar o texto dessa label aqui. Já quando eu alterar o meu combo, ou seja, se eu modifiquei a pergunta, ao invés de manter a resposta lá, eu estou limpando a resposta para, de novo, exibir 3 pontinhos. Então, mais uma vez, mostrando isso tudo acontecendo, eu tenho aqui uma pergunta. Se eu clicar em responder sem ter nenhuma pergunta selecionada, eu exibo me ajuda a te ajudar. Agora, se eu selecionar alguma das duas, quando eu seleciono, ele muda para 3 pontinhos. Quando eu clico em responder, ele muda para sim. Então, só lembrando, pedir mais uma vez para a edição dar um zoom aqui, para você conseguir enxergar tranquilo. Mas vamos voltar ao finalzinho do código para você ver que até agora está bastante simples, né? Aqui no final, eu só defino uma variávelzinha de padding e crio um meu estilo para os 2 frames. Então, adiciono um paddingzinho na horizontal e na vertical. E esse fill aqui indica como ele vai se comportar quando eu redimensionar a janela. Então, mais uma vez, vou te mostrar isso em execução. Se eu redimensiono a janela, ele continua sendo preenchido. Então, ele não fica fixo ali e deixando o conteúdo presinho aqui num canto enquanto a janela está grandona. Ele vai se redimensionando. Então, isso que aquele fill significa. E esse pack é o métodozinho para a gente adicionar detalhes em algum frame. No caso, eu estou adicionando na janela principal mesmo. E o que eu estou adicionando? Aquele frame com o combo box, aquele quadradinho com o combo box e a pergunta. Estou adicionando o meu botão e estou adicionando aquele framezinho com a resposta. E com isso tudo já configurado, eu posso rodar a minha aplicação. Mas antes eu adicionei mais algumas configurações. Eu peguei dessa minha janela o gerenciador de janelas. Porque nesse gerenciador de janelas eu posso definir o tamanho, poderia definir um ícone para essa janela e modificar algumas configurações. E aí sim, eu executo essa minha aplicação e repara que essa minha aplicação, ela está dentro da minha janela. Então a minha janela faz parte dessa aplicação, por isso quando eu rodo a aplicação ela vai exibir aquela janela. Então repara que é um código relativamente simples. Claro que isso daqui não é uma ferramenta como a gente vê, por exemplo, o Visual Studio, onde a gente arrasta uma janelinha, arrasta um botão e você pode criar interfaces complexas sem nem criar código. Mas para alguns casos, talvez mais simples, que demandem menos tempo ou que não sejam tão críticos, eu acho muito interessante ter essa possibilidade de criar uma aplicação desktop usando PHP. Agora vamos para algumas considerações, então nessa parte eu vou adicionar a minha opinião. Até aqui eu só te mostrei como funciona, mostrei como fazer, agora eu vou te dar a minha opinião. Quando seria interessante utilizar um componente como esse? Se você tem algum projetinho seu que você queira executar, ver alguma coisa acontecendo com uma janela, algo mais pessoal, eu, Vinícius, sem dúvida utilizaria isso daqui porque eu acho muito interessante, eu acho empolgante a ideia da gente criar uma aplicação desktop com PHP. Mas se você vai criar, por exemplo, um ERP, um sistema comercial, algo que vai lidar com pessoas, com sistemas grandes e etc., eu muito provavelmente não utilizaria essa abordagem. Porque, primeiro, você teria que criar toda a interface complexa, porque um sistema grande tem muitos detalhes de interface, você teria que fazer isso tudo com código, sendo que outras plataformas te permitem ter um auxílio visual para gerar essa interface. E além disso, se a gente voltar aqui na página do projeto e você ver as releases, a gente ainda não tem uma versão estável. A gente tem versões aqui, olha, 0.1.2, então são versões ainda em fase de desenvolvimento.
Se você assistiu o meu short de Semantic Versioning, você sabe que enquanto não tiver uma versão 1 aqui no início, significa que ainda está em fase de desenvolvimento e a interface pode mudar, a API pode mudar. O que isso quer dizer? Amanhã ou depois, ao invés de passar o app para minha janela principal, eu posso fazer o contrário, passar a minha janela principal para minha aplicação. E ao invés de rodar a aplicação, eu posso rodar minha janela. Ao invés de chamar um método pack, eu posso chamar um método add. Então isso tudo pode mudar no futuro. Então se eu criar uma aplicação muito complexa, eu posso ter no futuro trabalho para transformar isso, para atualizar, para utilizar a versão estável desse pacote. Então por isso, eu utilizaria esse pacote para casos mais simples, para casos provavelmente em projetos pessoais, por exemplo, mas não em aplicações muito grandes e aplicações comerciais. Mas eu particularmente gostei bastante, como eu disse, fiquei empolgado com a ideia, e eu vou te convidar para você dar uma estrela nesse projeto. Então acessa aqui o projeto, faça login no seu GitHub e dê uma estrela. Quando eu postei sobre esse projetinho lá no GitHub, lá no meu Twitter, eu fiquei feliz que algumas pessoas já deram uma estrela, então o número já cresceu bastante, mas te convido também a dar uma estrela. Se você tiver alguma sugestão de implementação, crie uma issue, melhor ainda, crie um pull request sugerindo que faça isso. E eu já vou te dar uma dica de pull request bem tranquilo de criar. Eu vi que esse projeto, na verdade, está utilizando algumas funcionalidades do PHP 8, mas na documentação ele diz que precisa do PHP pelo menos na 7.4. Então cria um pull request para atualizar isso daqui. É uma atualização muito simples na documentação. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento nem de PHP, consegue fazer essa contribuição e com certeza esse tipo de contribuição incentiva ao criador, ao mantenedor desse projeto, a continuar desenvolvendo. O desenvolvimento ainda está bem ativo, se eu não me engano é desde 2020 que ele está bem ativo, então é um projeto recente e continuativo, que é bem interessante, então vamos incentivar para que ele continue ativo e cresça cada vez mais. E, claro, se você quiser ver mais conteúdos como esse aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho.